Quero falar algo que Deus nos manda a fazer no nosso relacionamento, é uma ordenança de Deus para o casamento, é amar a nossa esposa. Deus, quando manda que o homem ame a sua esposa, essa ordenança, é porque nós homens temos dificuldade em amar. E quando Deus manda a mulher ser submissa, é porque ela tem dificuldade em obedecer. Então o Senhor conhece cada um de nós, entendeu? Cada um de nós. Agora, uma coisa que eu quero lhe dizer, homem, a responsabilidade da liderança na família é tua. O homem pode até se omitir, se tornar omisso, porque o líder tem certas responsabilidades. E a primeira responsabilidade de um líder é para com o Senhor. Quando nós vamos lá para Gênesis, no princípio, o livro do princípio das origens de Deus, quando Deus criou o homem, e da costela do homem criou a mulher, Deus fez uma aliança, não foi com Eva, foi com Adão. A liderança ele deu para Adão, não deu para Eva, mas deu para Adão. Ou seja, a responsabilidade daquela família estava sob a liderança de Adão. É tanto que quando Adão e Eva, eles pecaram, a Bíblia diz que quem pecou foi Eva, mas isso é outra coisa teológica, vamos pular essa parte. Quando os dois pecaram, na virada do dia, Deus foi procurar quem? Adão. Pode responder, quem foi? Adão. Aonde tu estás? Ele, como diz lá no Rio de Janeiro, meteu o pé, se escondeu. Senhor, eu ouvi tua voz e escondi, porque eu tive medo de ti, porque eu estava nu. Quem disseste que tu estava nu? Então, a responsabilidade da família, a liderança estava sobre Adão. Então, o líder há de prestar conta àquele que lhe outorgou autoridade. E a autoridade da família é do homem, não é da mulher. Hoje estão invertendo os papéis, entendeu? Mas o homem é o líder da família. Assim como Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e o homem é a cabeça da mulher. É Bíblia. A Bíblia é quem fala. Nós, a nossa regra de prática, entendeu? E vida é a palavra. Aleluia. Nós temos que andar na palavra. Não tem nada disso. Cargo de liderança é do homem. Isso do começo ao fim. Quer ver uma coisa? Deus fez aliança com Adão. Deus fez aliança com Noé. Deus fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Davi, com Salomão. Deus sempre fez aliança com o homem. A autoridade foi ligada ao homem. Só que agora eu vou puxar a orelha. Tem alguns homens que são omissos, entendeu? E não corresponde à liderança que lhe foi outorgada e abre mão dessa liderança, sabendo que vai prestar conta disso. Nós não temos que nos omitir da responsabilidade da nossa liderança. Esta é nossa e acabou. Liderança na família, liderança na igreja também é do homem. E outra coisa, o primeiro sacerdote da sua casa é você. É você. Sou. Então somos nós. Líder é para liderar. Agora, a mulher é para administrar.
Líder é aquele que diz assim: nós vamos chegar lá, do outro lado. Agora, quem administra é a mulher, ela fala: como nós vamos chegar lá? Entendeu? É desse jeito. Outra coisa, quem edifica a casa não é homem. Não tem em lugar nenhum na Bíblia que o homem edifica a casa. Não tem. Quem edifica a casa é a esposa. A mulher que edifica a casa. É trabalho da mulher. Como é que ela edifica? Administrando esta família, esta casa. Eu escrevi aqui um texto que fala sobre o comportamento entre marido e esposa. Presta atenção. Assim como todos os cristãos devem se sujeitar às autoridades constituídas, sejam reis, sejam governantes, sejam senhores, sejam patrões, as esposas crentes devem a seus maridos a mesma submissão. Tem mulher que não gosta de ouvir essa palavra submissão. Elas têm horror esta palavra submissão. Mas é porque ela não sabe o que significa no original, no grego, essa palavra submissão ou sujeição ou sujeito. Entendeu? Então, o verbo sujeitar, usado nessas orientações, tem a mesma raiz e em forma imperativa no grego. Ripotaget. Ripotaget, que significa colocar-se espontaneamente sob a missão ou a mesma responsabilidade de outrem. Isso é o que significa sujeitar. Aleluia. Ela tem uma missão, ela tem uma direção, ela tem que se sujeitar a essa missão, fazendo o quê? De maneira espontânea essa missão. E qual seria essa missão? A missão dela é que a construção de um lar confortável para a família. É isso que ela tem que fazer. A missão é a construção de um lar confortável para a família. Aí é onde é que ela tem que administrar, fazer o seu papel. Eu faço o papel de liderança e ela dentro de casa faz o papel, a missão de tornar aquela família, aquele ambiente agradável. Como, pastor? Como essa submissão? Educando seus filhos, ensinando a palavra do Senhor, procedendo como uma esposa obediente. Porque eu vou ler um texto aqui, entendeu? Em 1 Pedro, capítulo 3. Veja bem, está falando também de submissão às autoridades. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós sede submissa. De novo a palavra, submissa, aos vossos próprios maridos, com o propósito de que, se algum deles ainda não contra a palavra, sejam convertidos sem demonstrações, mas pelo procedimento da esposa, ou seja, o comportamento. Isso é submissão. Por causa de quem? O primeiro texto que nós lemos, sede submissa por causa da vossa fé no Senhor. Não é por causa do marido, é porque ela teme ao Senhor. Aleluia. Ela é temente a Deus. Então ela se submete à ordenação de Deus. Ela
ela pensa que é ser submissa ao marido, sim, mas antes ser submissa a Deus, como nós também. Ok? Amém. E diz assim: testemunhando a vossa maneira de ser. Como? Como ela vai fazer? Sendo honesta e respeitosa. Por quê, irmãos? Qual é a dificuldade maior? Amar ou obedecer? O que vocês acham? O que vocês acham? Obedecer. Um não falou obedecer. E o outro? Amar. Acho que amar é mais difícil. Amar é muito mais difícil do que obedecer. Amar é muito mais difícil. Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Meu irmão. Amar é muito mais. As mulheres não entendem isso. Que amar é muito mais difícil do que obedecer. Obedecer é aceitar a ordem, cumprir. Agora, amar, tem gente que obedece, mas não ama. Obedece até a Deus. Está obedecendo, mas não ama. Agora o homem dá a sua vida. Quem dá a sua vida pela sua esposa aí? Aleluia. Quem dá? Glória. Eu costumo dizer lá na igreja, sabe como é que você ama a sua igreja? Ou a sua esposa? Quando você sai 5 horas da manhã, ou 4 horas da manhã para trabalhar, e só chega às 18 horas, cansado, todos os dias, para trazer o que? O pão de cada dia com o suor do teu rosto. Tu está amando a tua esposa, tu está amando a tua família. Eita, agora vamos lá. Aqui está falando para a esposa, mas eu chego lá para nós, preste atenção. Eu quero adiantar aqui. Diz assim, para os homens, exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com as vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher com parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, e de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Agora vai pegar uma coisa. Agora tá. Da mesma maneira, nós temos que conviver com elas, dando-lhes honra, tratando bem. Que eu vou entrar nessa parte. Não tratando-as com grosseria, com estupidez, com humilhação, com arrogância. Porque tem uns homens que eles já estão casados há muitos anos. Olha aqui para mim. Tem uns homens que estão casados há muitos anos. Ele está entendendo o que eu estou falando? Ele? Cristóvão, sim, ele entende um pouquinho. Sim. Homens que só tratam a esposa com estupidez, com grosseria. Isso não agrada ao Espírito Santo. Tem que tratar cordialmente. Tem que tratar com amor. Certa vez eu cheguei lá em Portugal e eu estava assim jantando na casa de um bispo Zaqueu, e a minha esposa, ela veio me servir. Ela veio trazer a minha janta, colocou no prato, trouxe garfo, trouxe colher, trouxe... Aí tinha uma moça que disse assim: ele não tem mão para se servir? Aí a minha esposa falou para ele assim: não, mas eu faço isso com prazer. Aí eu tomei a palavra e disse assim: ela não faz isso para mim porque eu a obrigo, porque eu peço.
ela faz isso para mim de maneira espontânea, porque ela é bem tratada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A mulher ficou olhando assim para mim. Ela faz isso para mim, não é que eu exijo, não. É porque ela sabe o tratamento que eu a dou. Não somente aqui, mas dentro da minha casa, dentro do meu quarto, da minha cama. Ela sabe o tratamento que eu a dou. Filha, eu falei, você faz isso para mim forçado? Eu exijo? Não. Ela faz com prazer. O que eu quero dizer com isso? É que uma mulher bem amada, uma mulher bem tratada, ela tem o prazer de obedecer e de servir o marido. Aleluia. É isso que eu quero passar para você. Não precisa exigir. Mas quando você a trata a sua mulher com amor e ela se sente amada, protegida, porque quem ama protege. Quem ama alimenta. Aí o apóstolo Paulo diz: eu nunca vi ninguém maltratar a sua própria carne. Antes alimenta. Não é verdade? Então, se você trata bem, se você alimenta, se você protege, se você cuida, essa mulher ela tem uma facilidade muito grande de te obedecer sem precisar exigência. A mulher olhou para mim assim, ficou assim. Aí eu falei para ela, aí eu dei uma catucada. Eu não sei se o teu marido te trata bem, mas eu trato bem muito a minha esposa. Por isso que eu aí ela ficou, não abriu mais a boca. Entendeu? Então, nós temos que tratar bem as nossas esposas, porque até no mundo espiritual, se você não tratar bem a tua esposa, tua oração não passa desse teto, não passa desse recinto, não tem efeito nenhum no mundo espiritual. Está no texto. Da mesma forma, você trate bem a sua esposa, para que não fique restrita às tuas orações. Irmão, convivência a dois não é brincadeira, não. Porque tem gente, irmão, que é muito grosso, que é muito estúpido, que não, parece que não tem sentimento pela pessoa que convive com ele a vida toda, a qual ele escolheu. Não é que ele não ame, não. Ele ama, ele gosta, mas é que, sabe, todo casamento durável, ele requer que tenha um bom tratamento recíproco. Aprender a tratar. Não tem homem que não sabe tratar a mulher. Tem homem que não sabe tratar a esposa. Fala 3, 4 palavras, 5 sabe, com ofensa. Está falando no texto, lá em Colossenses 3, 18 em diante, para não tratar a sua esposa com grosseria. Você quer conquistar a sua esposa de vez? A trate bem. A trate bem. Que você vai ver que ela vai mudar somente pelo teu tratamento. A minha esposa se converteu primeiro do que eu. E eu observava o comportamento dela. E ela nunca pregou a palavra para mim. Até porque eu não deixava. Ela nunca falou de Jesus para mim. Ela nunca me chamou para ir à igreja. Nunca. Mas eu observava o comportamento dela, que eu via que era diferenciado. De crente. Tinha compromisso na igreja, tinha compromisso com os filhos. Não abria a boca para falar qualquer coisa. Me obedecia. Entendeu? Não xingava palavrão. E eu só
mas ela só orava. E a oração dela é essa: Jesus, ou tu salva ou tu mata. A oração era: ou tu salva ou tu mata. E Jesus falou para ela: vou salvar. Aleluia. E vou fazer dele um vaso de honra para mim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ela não acreditou. Ela não acreditou. Ela achou impossível Deus fazer isso. E Deus fez. Aleluia. Para a honra e para a glória do Glória a Senhor. Deus. Quando eu aceitei Jesus naquela plataforma de petróleo, que cheguei em casa, em que eu mesmo disse: hoje eu vou para a tua igreja. Ela quase caiu fora. A partir de hoje eu sou crente. E até hoje nunca me desviei, nunca saí fora da presença do Senhor, nunca fiquei com esse negócio de frio na fé, nunca, entendeu? O tempo todo na igreja. Glória a Deus. E eu dizia depois para ela: você tem que se converter, viu? Agora tem que se converter, você tem que ir mais para a igreja. Mas o homem tem que saber essas coisas. Tem homem que tem que saber dar honra à mulher como vaso mais fraco. Porque a mulher é frágil, ela se faz de forte. Mas forte, Deus fez foi você. O líder que tem que ser forte. O líder que tem que chamar a responsabilidade da família para ele. Ele é quem tem que dar a última palavra dentro de casa. A mulher pode sugerir? Pode. A mulher pode dar conselho? Pode. Agora, a última palavra é tua. Lembra-te de Adão? Foi dar ouvido, se quebrou. Lembra-te de Abraão? Ouviu o conselho de Sarai e deu ruim para ele depois. Ele que teve que consertar. Senhor, o que é que eu faço agora? Olha, quando foi para tu dormir no H, tu ouviu Sara. Agora tu resolve. Não é verdade? Quando foi para dormir com aquela morena daquela egípcia, né? Toda violão, toda novinha, ele já coroa. Oh, que beleza! O conselho da Sara foi maravilhoso. Quando deu ruim, ele correu para Deus. Não, Deus falou: resolve você. Teve que despedir. Não foi assim? Então, a palavra final é sua. Não abra mão da sua liderança. Não abra mão da sua responsabilidade. Não seja um homem omisso ou covarde. O homem tem que ser homem. Aleluia. Foi o que Davi falou para Salomão antes de morrer, né? Salomão, ser homem, tenha caráter de homem. É isso que tem que ter. Porque eu não sei aqui, né? Lá no Rio de Janeiro tem uns homens que gostam de, não é de ser, são preguiçosos, mas são acomodados. Deixam tudo na mão da mulher para resolver. Se é uma pintura, a mulher que resolve. Se é para fazer uma reforma na casa, a mulher que chama o pedreiro. A mulher é quem trata. A mulher é quem faz. E ele fica de braços cruzados. Só que eu prestei atenção numa coisa. Isso, com o tempo, a mulher se cansa, porque é vaso fraco. Aí, quando ela quer colocar essa responsabilidade na mão do marido, a briga acontece dentro de casa. Foi você que sempre fez isso, agora você está querendo que eu faça? Nunca deixe a tua esposa fazer aquilo que é de responsabilidade sua. Aleluia. Nunca. Seja homem. Você que tem que fazer as coisas de homem e não a mulher. Aí tem um ditado: não, as mulheres estão fazendo a homens hoje porque os homens não querem fazer. Tudo bem, mas tem as suas exceções. Tem umas que pulam na frente, né? Quando tem umas que pulam na frente,
Entendeu? Lá na igreja, no aconselhamento pastoral, no gabinete eu falo, você está errada. Não é assim o seu procedimento. Você tem que respeitar o seu marido. Tudo bem, tem que ter uma conversa em comum. É normal. Vamos fazer isso e isso. Vamos. Mas quem que tem que tomar atitude? O homem. É o homem. E não a mulher. Então, falando sobre liderança agora, falando como o homem deve tratar uma mulher, quero falar também sobre os filhos, que tem pai que não sabe criar filho, faz todas as vontades dos filhos, não sabe dizer não para os filhos, e crescem mimados e cheios de vontades. Quem já recebeu o não de Deus? Eu já recebi não de Deus várias vezes, e não também é bênção. E quando você diz não para os teus filhos, você está privando pelo bem deles. Querendo, porque eu nunca vi um pai querer ver o mal de um filho. Eu nunca vi. E se tem algum é porque não é pai. Então, eu vejo pais muito isolados dos filhos. Não conversam com os filhos. Não aconselham os filhos. Entendeu? E muitas das vezes não tem mais autoridade sobre os filhos, porque não sabe criá-los. Deixa eles fazer o que querem e o que bem pensam. Na hora de corrigi-los, eles não querem dar ouvido. Hoje, meu filho tem barba, mas me respeita. Se eu falar, baixa a cabeça. A minha filha também. Se eu falar, baixa a cabeça. Não tem esse negócio não. Pastor, o senhor é muito rígido? Não. Muito rígido não. Só apenas não abro mão da autoridade que Deus me delegou. Aleluia. Porque enquanto estiver debaixo do meu teto, tem que me respeitar. Como pai e como homem. Ajudo meus filhos em tudo que eles quiserem. Ajudo o que quiser. Agora, faltar com respeito, eu não aceito. Não aceito. Sempre conversa. Já deu umas lapadas neles, tem umas correadas no ombro do lugar. Entendeu? Correção. Castigo. Tiro o melhor daquilo que eles gostam. E vou doutrinando. Aleluia. Dentro da palavra. Mas tem gente que não sabe cuidar dos filhos. Deixa a revelia. Não tem respeito. Não se respeitam e não se dão ao respeito. E os filhos observam. Tá? Muito complicado. Outra coisa. Nunca deixe a sua esposa na frente dos teus filhos tirar a tua autoridade. Isso quebra uma família. Eu já vi muitas famílias racharem por causa disso. Nunca deixe. Chama ela em particular. Quando eu queria conversar com a minha esposa, entrava no meu quarto, fechava a porta, mandava ela sentar na cama, e ali nós conversávamos sem eles ouvirem e ver. Ali, só nós dois no quarto, e conversava e resolvia o problema. Eu disse: não tire a minha autoridade diante dos meus filhos. Não deixe você dar uma ordem e depois você receber uma contra-ordem daquilo que você já ordenou. Não aceite isso. Não tolere isso. Isso vai tirar a tua credibilidade de mim. Agora seja responsável. Eu quero ler mais um texto. Tem um tempo, pastor, aí? Veja. Se eu passar, o senhor pode puxar aqui o paletó. 1 Coríntios. Capítulo 7. Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escreveste, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Porém,
por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa, e cada esposa seu próprio marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a esposa, e da mesma forma, a esposa para com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o corpo, sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos neguei um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Entretanto, prego isso como concessão e não por comandamento. Por enquanto, gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição de que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem o seu próprio dom da parte de Deus, e um determinado modo, e o outro forma de viver. Digo no momento aos solteiros e aos viúvos, melhor seria se permanecesse como eu. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se case, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, e a esposa não separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu próprio marido, e o marido não se divorcie da sua esposa. Existem 3 maneiras de um homem contrair núpcias novamente. Primeiro, viuvez. Segundo, infidelidade conjugal. E o grego fala de pornéia. E outra palavra é moixé, para adultério. Então, e tem o terceiro. Eu quero ler, faço questão de ler. 1 Coríntios, mesmo capítulo, versículo 15, diz assim: no entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. São 3 maneiras que o homem tem, ou a mulher, para contrair núpcias novamente. Questão: pastor, pode se separar? Pode. Está aqui no texto que eu li. Pode se separar, pastor? Pode. Contanto que você fique só até morrer, sem ter ninguém, sem dar nenhum beijo na boca, sem sentir nenhum cheiro de nada. Quem aguentar, se quiser se separar e entrar num acordo, né? Eu não tenho esse dom, para mim não dá. Quem quiser, amém. Agora, se você separar dessa forma e casar com outro, é adultério. Agora, se você está casado, eu e minha esposa estamos casados, aí eu digo, não aconteceu nada, só apenas eu digo assim, eu quero me separar de você. Tá. Pode separar mesmo, quer dizer que você pode. Ou que eu me reconcilie com ela, aí pode também. No entanto, eu tenho que ficar só, está aqui, o texto está dizendo, fique só. Mas tem uns lá no Brasil, e tem pastores que tem 3, 4 casamentos. Que negócio é esse? Eu não me sujeito a uma autoridade dessa. Aleluia. Eu não me sujeito a isso. Eu não me sujeito a isso. Está errado. Só tem autoridade quem está debaixo da autoridade. Quem quiser. Agora, quais são as outras maneiras? O viuvez, por infidelidade. E no versículo 15: se o descrente, eu sou casado com a minha esposa,
A Bíblia diz que se o descrente quer conviver, amém, convivam. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. Tá? Mas se o descrente se separar, o descrente for embora, abandonar, quebrar a aliança, quebrar o casamento, o irmão que é crente e é fiel no Senhor, ele está apto para casar novamente, tem amparo na Bíblia. Só tem essa maneira. Agora, o que é bom mesmo é ser casado até que a morte os separe. Aleluia. Esse que é o certo. Amém? Eu queria falar sobre isso. E o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo. Pastor, a Bíblia está falando de quê? De relação sexual. O homem não tem poder sobre o seu próprio corpo. Nós temos. Assim também, como a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, nós temos. E vocês não se separem a não ser para consagrar a vida ao Senhor, mas depois já se unem, para que Satanás não venha vos tentar pela vossa incontinência. Não é verdade? Pastor, tu está falando isso? Eu estou falando isso porque eu sou pastor e tenho visto muitas reclamações de mulheres, também de homens, porque um fica se privando ao outro nas relações sexuais. Não, eu estou cansado, não estou com dor de cabeça. Entope ela de Tilenol. Entope ela de Tilenol. O Senhor diz assim: alegra-te com a mulher da tua mocidade todos os dias da tua vida. A Bíblia também diz: bebe água do teu próprio poço. É isso que a Bíblia diz. Isso está falando de relação sexual. Provérbios está falando isso aí. E o casamento foi feito para isso mesmo. É para ter relação. Então, pastor, eu meio barro, meio tijolo. Toma um Viagra, irmão. Não é pecado, não. Não é pecado. Agora, se for por doença, ela tem que ter entendimento sobre isso. Ou se ela também está doente, nós também temos que ter entendimento sobre isso. Não é verdade? Mas os dois tendo saúde, meu irmão, não perde tempo não. Entendeu? Toma uma garrafada, toma uma marapuama, entendeu? Pó de guaraná, dá teu jeito, entendeu? Porque não é pecado ter relação sexual com a sua esposa. Não é pecado. Se você tem todo dia, parabéns, continue assim. Continue assim. Porque tu está renovando a aliança do teu casamento. O casamento, na verdade, é quando há o ato sexual. Tá? É quando há o ato sexual. Porque se alguém casar e não tiver ato sexual nenhum, esse casamento pode ser nulo. Porque ele não foi consumado. Que consuma. Entendeu? Sim, sim, igual o Isaac. Foi para a tenda e consumou o casamento. Entenderam, irmão? Então, nós falamos de liderança, nós falamos como tratar uma mulher, nós falamos sobre como tratar os nossos filhos, entendeu? E agora tratamos como manter um casamento saudável. Não é verdade? Bom, o ápice do casamento é a relação sexual. Não é verdade? Sim ou não? A não ser que Deus que não gosta, mas está repreendido em nome de Jesus. Todo mundo aqui gosta, né? Você não, irmão, nós estamos no meio de homens. Aleluia! A não ser que é transmitido aí ao vivo, aí para todo mundo. Mas problema, entendeu? A verdade é essa, que tem que ser dita. Não pode. Então, para que nós possamos encerrar essa palavra, né? Está falando para os solteiros, entendeu? E para os viúvos também. Tem algum viúvo aqui? Tem algum viúvo? Tem solteiro aqui? Quem é solteiro? Um jovem
Solteiro? Quem é solteiro? Não. 2? Celibatário não são solteiros. É solteiro? Ele não é casado, mas diz que não é solteiro. Ah, tá. Então eu entendi, né? O mistério. Né? Só você é solteiro. Só você quer continuar solteiro ou tu quer casar? Não pretendo continuar. Final do ano. Vamos ver. Ok, tá bom. Ok. Então, a Bíblia diz que é melhor casar do que queimar em paixão, A Bíblia diz que se abraçar, ou no original, andar excitado. É melhor casar. A Bíblia diz que é melhor casar. Porque tem homens também, se não assexuados, que não tem falta de relação sexual, e fico solteiro. Como Paulo está dizendo, como eu. Esse conselho para mim não dá, mas tudo bem. Para outros dá. Tá bem? E o jovem, é melhor casar. É melhor casar, então que casa. Entendeu? E a viúva, entendeu? Tem umas que se inscreviam na igreja de Éfeso como viúva e queria ficar somente fazendo a obra do templo, entendeu? Mas rapidinho casava. Aí Paulo, não, ela foi atrás de Satanás. Por quê? Não porque casou, porque quebrou, entendeu? O voto de viuvez que ela fez. Então, que você quer solteiro, casa. Que você quer viúva, se você quer casar, case. Porque é melhor casar do que andar atrasado. Todavia, você que é solteiro, eu vou te dar um conselho pastoral. Antes de você casar, ore. Porque Deus é quem conhece a tua companheira, que vai combinar contigo pelo resto da tua vida. Aleluia, Jesus. Ore, peça direção, conheça a personalidade da pessoa, conheça o caráter da pessoa, conheça as virtudes, conheça os defeitos da pessoa, para depois você casar e querer, não era bem isso que eu queria. O namoro é para isso, é para conhecer o amor. Já o noivado é um compromisso marcado e datado. Esse negócio de botar a aliança de lado no dedo, dizer, não é minha só para ter mais intimidade, não. Noivado é um compromisso marcado e datado perante os nubentes, perante as famílias, não é verdade? No tempo de Jesus, ai daquele que quebrasse um noivado, não é verdade? Então, ainda tinha que pagar uma coisa chamada muá. É o dote. No hebraico é muá. Mas para que servia? Porque o camarada dava, porque ele ia para a guerra. Então aquele dote ficava, entendeu? Para a noiva. Entendeu? O pai da noiva era entregue ao pai da noiva. Mas aí ele passava para a noiva, para ela se sustentar durante aquele período que ela teve de viuvez ou de luto. Entendeu? Então, hoje está todo mundo querendo ficar noivo, mas descompromissado, está errado. E o casamento é deixar pai e mãe se unir a sua esposa e ser somente uma casa. Que Deus os abençoe.